Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 14. Irai-vos. Os cofres do céu guardam pilhas de registros de orações dos santos. Que maravilhoso será ouvir uma das criaturas belíssimas, com a voz melodiosa, ler esse registro para a Assembleia reunida. A leitura suscitará um poderoso coral de aleluias. Pense nos milhões de pessoas que oram. E ainda assim, como temos poucos registros das libertações realizadas por Deus em resposta a quem persiste na oração. Sabemos que milhões já provaram o poder de Deus pela oração. Orar é outra forma de dizer para Deus que temos toda a confiança nele e nenhuma em nossos poderes naturais. Negligenciar a oração afronta Deus, porque é o mesmo que afirmar que temos confiança na carne e somos capazes de operar na vida espiritual por nós mesmos. Homens fortes, força deles, negligenciam a oração, ou às vezes a desprezam ou ignoram, e portanto demonstram sua autoestima e quase independência da ajuda divina. Os fracos, porém, clamam a Deus, cuja força se aperfeiçoa na fraqueza deles. Não há nenhum homem de destaque na Bíblia. Destaque em termos espirituais, que não tenha sido homem de oração. Todas as pessoas espirituais ou não, oram quando tudo à sua volta desaba. Mas ninguém deveria esperar a tragédia chegar. Conversei com um dos últimos missionários que saíram da China depois que Stalin mandou a igreja embora. Passou a última noite com alguns cristãos em sua igreja, que era de bom tamanho. Sérios e silenciosos, os soldados comunistas vigiavam de costas para as paredes e de chapéu. Em lágrimas, o pastor chinês reconheceu o trabalho dos estrangeiros que haviam ensinado a eles sobre Deus. Bravamente, em meio às lágrimas, o pastor indagou porque aqueles homens estavam ali e fez um gesto, indicando claramente os soldados colocados junto às paredes. Sem esperar resposta, prosseguiu: não estão aqui porque o governo caiu, mas sim porque nós cristãos falhamos na oração e no testemunho. Autonegação amarga. É comum só orarmos depois de cairmos na cova dos leões. Muitas vezes a cova nem seria para nós, caso conhecêssemos a mente do Espírito. As pessoas não se voltam para Deus porque não clamamos em oração e não ardemos de compaixão. Existem 2 mandamentos divinos. O primeiro é: encham-se do Espírito. Uma tradução melhor seria: estejam sempre se enchendo do Espírito. O outro é: irai-vos e não pequeis. Tendemos a deixar o segundo de lado. Entretanto, é tão importante e tão reforçado pelo Espírito quanto o primeiro. Há um tipo de ira pecaminosa. E existe aqui é pura, sem maldade, mas repleta de violência santa. O problema é que muitos cristãos ficam irados por causa de bobagens e não ligam para as tragédias. Enchem-se de ira por detalhes pessoais, mas permanece com cara de estátua enquanto os lobos da luxúria devoram nossos jovens e os demônios das doutrinas falsas espalham o rebanho. O fato de Atenas ser a capital intelectual do mundo nos dias do apóstolo Paulo não o abalou. Ele andou pelas ruas e contemplou os templos. Como sempre, avaliou tudo num nível espiritual. E a narrativa diz que ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Atos 17:16. O Dr. James Moffat fez outra tradução. A alma dele se irritou ao ver quantos ídolos havia na cidade. A Amplify New Testament Version, versão ampliada do Novo Testamento, coloca da forma que desejo transmitir a ideia. O espírito dele se entristeceu e se encheu de ira quando ele viu que a cidade era repleta de ídolos. No New Testament in Plain English, Novo Testamento em inglês claro, considerada por A.W. Tozer como a melhor tradução para inglês, atrás apenas da King James e The American Standard, Charles Kingsley Williams, da Inglaterra, nos leva a este ponto de interpretação. Bem, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas,
sofreu profundamente ao ver a cidade cheia de ídolos. A oração que costuma trazer descanso também desperta o foco aguçado. Os que estão em espírito de oração não mais enxergam os homens como árvores que andam. Nós os vemos como são. Usando as palavras de Wesley, com alma imortal a ser salva e adequada para o céu. Vemos as almas em seu contexto eterno. As traduções apresentadas mostram que Paulo considerou talentosa a população de Atenas, ainda presa no pecado e a natureza da noite. E ficou profundamente preocupado. O que será que o poderoso apóstolo sentiria se andasse hoje pelas principais ruas de nossas cidades, tão repletas de pecado à vista de todos? Nudez nas propagandas, o pecado com aspecto glamuroso, juventude apática e a igreja aparentemente paralisada diante de tal demonstração flagrante de perversidade. Perguntaram a Billy Graham qual era o orçamento de suas ações evangelísticas. Ele respondeu que era de $4 milhões por ano e antes que pudessem jogar a primeira pedra, prosseguiu. É menos do que o preço de um avião de guerra ou do que se gasta em uma corrida de carros na Flórida, ou em uma luta que dispute um grande prêmio. Minneapolis Star, 12 de junho de 1961. A carência assustadora dos pecados comovia profundamente John Wesley. Ele escreveu: "Tenho 2 colheres de prata em Londres e 2 em Bristol. São os talheres que tenho hoje, e não vou comprar mais enquanto tantos à minha volta querem pão." Carta ao comissário de impostos em 9 de setembro de 76. No ano em que Wesley se converteu, o bispo Berkeley escreveu em Discourse to Magistrates and Men in Authority, Discurso aos magistrados e autoridades. Moralidade e religião decaíram a um grau jamais visto em qualquer país cristão. E prosseguiu: "A perspectiva é terrível e os sintomas pioram a cada dia." A colocação seguinte poderia ter sido tirada da primeira página de um jornal de nossos dias. Jovens nascidos e criados em tempos de perversidade, sem qualquer tendência para o bem, desde cedo, nem boas opiniões ensinadas enquanto cresciam, realmente têm que ser monstros. E, portanto, devemos temer porque a era dos monstros não está muito distante. O lexicógrafo Samuel Johnson descreveu em rimas a situação da Inglaterra dos dias de Wesley. "Aqui malícia, rapina e acidente conspiram, e agora uma turba irada, agora fogo, ali emboscada, aqui malfeitores incansáveis, e aqui o advogado mortal ronda sua presa. Aqui as casas desabam sobre sua cabeça. Aqui uma ateia fala e você morre." Wesley Brady comentou o esforço de Edison Stille, Richardson John e Goldsmith para deter esse apodrecimento é semelhante a tentar fazer a água subir a montanha. As pessoas viviam ávidas pela pornografia e cheias de apetite pelo que era vulgar e sensual. A religião estava morta. Nesta arena impressionante, pesada, encharcada de pecado, surge o galante Wesley, proclamando: "Minha doutrina não vem de mim, vem daquele que me enviou." 6 meses após a morte de seu mestre, o criado de Cromwell, falou sobre o seu senhor: "Penso que jamais alma tão grande habitou em uma casa de argila." O mesmo epitáfio se aplica a Wesley. Muitos perguntam sobre esse santificado professor de Oxford, o que fez com que ele se tornasse o homem que foi. Ele responderia: "A graça de Deus combinada com olhos para ver a perdição humana." Ouvimos recentemente Billy Graham em grande evento em Minneapolis gritando contra a lassidão moral de nosso tempo. Ele apresentou estatísticas assustadoras de filhos fora do casamento e abortos feitos por adolescentes, como era nos dias de Noé. Também é hoje. Lá houve uma arca. E onde estará a arca de hoje? Precisamos de profetas para o dia do julgamento.
a luz que brilha na torre de oração jamais pode se apagar. Queremos orações belas, comoventes, simples, meticulosas, com um tremor e com lágrimas, ou então com delicadeza e dignidade, contudo, a oração de busca, de humilhação, que vem da consciência e não apenas do coração ou da preferência, que é de acordo com a realidade e que, para conquistar nova alegria, passa, se necessário, pela miséria, essas não são tão bem-vindas e comuns quanto deveriam ser. O número excessivo de nossas orações tendem a nos deixar com a autocomplacência dos que nutrem simpatia incorrigível por nós, dos benevolentes e irremediáveis, dos octogenários animados, todos aqueles que olham para o passado com um sorriso alegre e irritante. P. T. Forsyth. Confira o próximo capítulo, O Lugar Secreto, Nosso Espelho.